Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Henrique e hoje nós vamos fazer alguns problemas envolvendo forças intermoleculares e propriedades físicas de compostos moleculares a pedido de alguns alunos. Muito bem, para começar, como sempre, eu chamo a atenção de vocês para as redes sociais apenas para que a gente mantenha contato. Nesse momento, esse vídeo foi produzido durante a pandemia do Covid-19 em 2020. Estamos socialmente separados, as aulas são remotas, algumas online, outras gravadas, cada lugar é de um jeito. Então, eu quero me pôr à disposição para ajudar quem precisar, para conversar, para tirar alguma dúvida, qualquer coisa assim. Pode usar o canal do YouTube, no Me Ajuda JH, ou nos perfis do Instagram e do Twitter, que é o mesmo username. Beleza? Tá com dúvida? Chama lá, se souber de mais alguém que também tem, segue a vida. Os exercícios que tem aqui são de dificuldades variadas. Tá? Esse aqui, por exemplo, embora seja um exercício relativamente tranquilo, ele é um exercício que exige muita atenção de vocês, porque é aquele tipo de problema da FUVEST que ele tem uma coisa chamada de questão básica. Então existem conhecimentos básicos que estão presentes aqui que você não pode errar de jeito nenhum. Olha só. Considere as figuras a seguir em que cada esfera representa um átomo. São 5 figuras. As figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares e uma amostra da substância nitrogênio são... Bom, então, em primeiro lugar, o que é um composto molecular? É aquele formado por ligações covalentes. Portanto, a substância 2, ou melhor, a figura 2, não tem nada covalente. Então, a substância 2, que na realidade é uma substância simples monatômica, um aglomerado dessa coisa monatômica, ela não pode estar na tua resposta. Então, tranquilo, 2 está fora. E o 1? O 1 você vê 2 bolinhas vermelhas ligadas por 3 tubinhos. Isso é uma representação muito adequada para a substância nitrogênio. Se você não se lembra, a substância nitrogênio tem fórmula N2. A fórmula molecular é N2. E a fórmula estrutural é N tripla N. Ou seja, a figura 1 representa o nitrogênio. Então eu já resolvi uma parte do meu problema. Então, figura 1. Ok. Agora vamos ver substância molecular. Aonde tem substância molecular? Na figura 2 não tem. Tá? A gente já viu. São coisas monatômicas. A figura 1 eu já sei que é o nitrogênio. Então vamos ver a figura 3. O que tem na figura 3? Eu tenho o seguinte. 3 moléculas triatômicas iguais. Portanto, a figura 3 representa uma substância simples e não uma mistura. Então, essa figura 3 aqui representa uma mistura. Então, ela não pode fazer parte da sua resposta. Então, a sua resposta tem que ter 1, não pode ter 2 nem 3. Já está fácil, né? Mas tudo bem, vamos lá. E o que é esse 4? Se você olhar esse 4, ele é a representação que se adequa muito a um sólido cristalino, a um sólido iônico. Então, esse número 4 está mais adequado para um sólido iônico. E esse sólido iônico ele é formado por ligações iônicas. Portanto, ele não pode fazer parte da minha mistura. Agora vamos olhar a figura 5. Na figura 5, você vê moléculas representadas por bolinhas ligadas por tubinhos, aí a nossa ligação covalente. As moléculas são entidades que estão separadas. Na figura 4, você também vê alguns tubinhos, mas isso é como se fosse uma rede de, no caso, íons ligados.
diferente do que a gente tem nos outros casos. Então, por isso que eu chamei de aglomerado iônico. Nessa figura 5, então, você tem moléculas formadas por uma bolinha vermelha e duas brancas, e depois uma bolinha preta e quatro brancas. Então, na figura 5, essa figura 5 aqui é uma mistura. E é uma mistura de moléculas. Agora você tem que lembrar de uma coisa importante, a palavra respectivamente. Então, essa palavra respectivamente exige que você tenha uma mistura de compostos moleculares, ou seja, a sua resposta tem que começar pelo número 5. Se ela tem que começar pelo número 5, você já elimina a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C. Como a sua resposta não pode ter o 2, porque o 2 não é mistura, você elimina a alternativa D e fica com a resposta correta, alternativa E. Então, cuidado, esse aqui é um exercício que envolve questões básicas da FUVEST e você não pode errar. Beleza? Vamos lá, segue a vida. Questão número 2 agora. Caiu lá no vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais. Bombas de gás lacrimogêneo são agentes incapacitantes utilizados para dispersar multidões. Em contato com os olhos, causam lacrimejamento intenso e queimação. Ao serem lançadas, liberam, no momento da explosão, um gás que é composto basicamente de 2-clorobenzilideno malononitrilo, o conhecido gás CS. Trata-se, na verdade, de uma substância sólida que, misturada a solventes, toma a forma de aerossol, por isso que é um spray. Ou então, quando você joga, ela só solta aquela monte de fumaça. Aquela fumaça é um aerossol. Né? Sobre o 2-clorobenzilideno malononitrilo, representado acima, é correto afirmar que, alternativa A, possui solubilidade ilimitada em água. Cara, ele não tem solubilidade em água, isso aí é uma coisa pouco polar, você já é capaz de avaliar isso. Então, essa molécula, sendo pouco polar, ela tem solubilidade limitada, aliás, bem limitada, em água. Por isso, a alternativa A está errada. Alternativa B. É um composto orgânico aromático. Olha, você que já estudou um pouco de química orgânica sabe que tem um anel aromático nessa história. Esse pedacinho aqui, ó, no destaque em amarelo, é um anel aromático. Anel ou ciclo aromático, você escolhe. Aqui está. Então, a afirmação B é correta. A afirmação C apresenta carbonos com geometria tetraédrica. Carbono que tem geometria tetraédrica é aquele que forma 4 ligações simples. E não tem nenhum carbono nessa molécula com essas características. Portanto, aqui não tem carbono com geometria tetraédrica. Afirmação D. A interação intermolecular predominante nessa molécula é a ligação de hidrogênio. Cara, aqui não tem os requisitos estruturais para que a gente consiga ter uma ligação de hidrogênio. Para quem não lembra, a ligação de hidrogênio, que é uma das forças intermoleculares tema desses exercícios, é hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio e hidrogênio ligado a flúor. Eu não tenho isso aqui. Portanto, não existe o requisito estrutural para ter a ligação de hidrogênio. Ficamos, então, com a resposta B de bola. Certo? Tranquilo, sem estresse. Nosso próximo problema agora é um exercício que apareceu numa das provas do Enem de algum dia aí. E diz o seguinte: a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível,
Utilizar hidratantes umectantes. Então aqui aparece uma palavra interessante. Umectante. Esse umectante está relacionado com umidade, então está relacionado com interação com água. Então, feitos à base de glicerina e polietileno glicol. Então, a tal glicerina, se você olhar com atenção, você vai reparar que ela tem grupos OH. E esses grupos OH interagem fortemente com a água mediante ligações de hidrogênio. E você vai reparar também que o polietileno glicol também tem. Ou seja, essas coisas à base de glicerina e polietileno glicol podem muito bem interagir com água. E vamos lá. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Acabamos de ver, né, cara? O jeito mais tranquilo para isso, né, para resolver esse problema, são as ligações. Opa, não com essa cor. São as ligações de hidrogênio. As outras não são resposta do problema porque não se encaixam. Né? Se fosse ligação iônica, nunca mais você tira esse negócio da sua pele. Se for por ligação covalente, aquilo vai grudar como se fosse uma tatuagem. Forças de Londra para moléculas apolares, que não é o caso de polo, é o caso geral, e o subcaso específico, que é a resposta do problema, são as ligações de hidrogênio. Tranquilo, sem estresse. Bom, agora a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Agora já estamos numa prova de segunda fase do vestibular, que é dito um dos mais difíceis do Brasil, que é o vestibular da FUVEST. Muito bem, está escrito assim. Temos aqui a fórmula estrutural da vitamina A, cuja temperatura de fusão é de 62 graus. E temos a fórmula estrutural da vitamina C, cuja temperatura de fusão é 193 graus, pelo menos 3 vezes maior. Uma das propriedades que determina maior ou menor concentração de uma substância na urina é sua solubilidade em água. Pergunta do item A. Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? E justifique. Muito bem. Se você olhar a estrutura da vitamina A, você vai ver que, exceto aquele OH que tem lá no cantinho direito, aqui, ó, exceto esse grupo OH, o resto é hidrocarboneto. Hidrocarbonetos normalmente são apolares. Então essa molécula é muito pouco polar. E se ela é muito pouco polar, ela interage pouco com água. E se ela interage pouco com água, ela não é liberada em grande quantidade na urina. Então, quem é liberado em grande quantidade na urina? Então, vamos organizar as informações aqui. Em primeiro lugar, essa substância, a vitamina A, ela é pouco polar. Então, ela não interage muito com a água. A vitamina C, preste atenção, ó, é fácil de observar. Você tem aqui 1, 2, 3, 4 grupos OH. Você tem 4 possibilidades de formação de ligação de hidrogênio com água. Com isso, essa coisa é muito polar. E se essa coisa é muito polar, ela se dissolve bem na água. Então eu já sei responder o meu problema, pelo menos no item A. Qual das vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? A resposta é vitamina C. Qual é a justificativa da vitamina C? Ela forma uma grande quantidade de ligações de hidrogênio com água, e com isso ela se torna muito solúvel nesse solvente. Então é a vitamina C por formar várias ligações de hidrogênio com a água. Então, você responde o item A facilmente. Tranquilo, sem estresse. Certo? Agora, item B. Dê uma justificativa para a temperatura de fusão da vitamina C ser superior à da vitamina A. A justificativa é a mesma.
As forças intermoleculares da vitamina C são muito mais intensas do que na vitamina A. A vitamina A pode formar entre si, entre suas moléculas, ligações de hidrogênio. Não tem problema. Aliás, vai formar, né, em pequena quantidade. Por quê? Por causa desse grupo OH aqui. Só que é um, né? Olha a vitamina C. A vitamina C tem 4 grupos OH, o que significa que ela pode formar uma rede muito maior de moléculas. E você vai gastar muita energia para separar os componentes individuais dessa rede. E quanto mais energia você gasta para separar os componentes individuais dessa rede, mais alto é o seu valor de ponto de fusão, certo? Então, a justificativa é as muito mais intensas forças intermoleculares da vitamina C do que na A. Então, é alguma coisa desse tipo. As muito mais intensas forças intermoleculares na vitamina C. Pronto. De forma simples, é essa a resposta do primeiro. Certo? Muito bem. Estamos chegando lá. Agora, exercício número, sei lá qual, não importa, não tem número, não interessa. Está escrito assim: a Anvisa proibiu a venda de alguns lubrificantes íntimos que eram encontrados em farmácias devido à presença de vaselina e outros derivados de petróleo, pois há a possibilidade de essas substâncias danificarem os preservativos masculinos feitos de látex, que é um polímero do isopreno. A gente vai entender o que é polímero num outro momento. Por enquanto, basta a gente saber o seguinte: essa aqui é a parte que se repete no polímero. Esse aqui é o chamado monômero. Esse monômero ele é baseado no hidrocarboneto. É isso que é importante no momento. E isso aqui é um monômero apolar. Então, o látex é apolar. Tais danos são geralmente micro-rupturas, o que leva à perda das funções do preservativo e, desse modo, deixa o usuário sem a esperada proteção. Cara, se tem uma micro-ruptura, uma micro-fissura no preservativo, alguma coisa pode passar através dela, então o preservativo deixa de preservar, certo? Portanto, vamos ver qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. Alternativa A. Substâncias polares seriam mais adequadas como lubrificantes dos preservativos. Meu amigo, não pode ter nada polar, não pode ter nada apolar, porque se for apolar ela vai interagir com o preservativo, se ela vai interagir, ela pode causar as micro-rupturas. Então não pode ser nada apolar. Alternativa B. Óleos lubrificantes bastante solúveis em tetracloreto de carbono geralmente não interagem com o látex. Meus amigos, aquilo que se dissolve em tetracloreto de carbono é uma coisa apolar, como nós já vimos em outros momentos. E se você tem alguma dúvida, basta saber o seguinte: CCl4, tetracloreto de carbono, é uma substância apolar. Isso significa que essa substância apolar vai interagir muito com outra apolar. Portanto, esse óleo lubrificante vai interagir com o látex do preservativo. Então, ele não funciona, ele não serve. Vamos lá. Os óleos que provocam danificações nos preservativos são geralmente de natureza bastante polar. Não, não. Óleos geralmente são apolares. A alternativa C está errada. Afirmação D. As substâncias cujas forças intermoleculares se assemelham às presentes no látex seriam mais adequadas como lubrificantes dos preservativos. Não! Não pode ser nada com força intermolecular semelhante à do látex, porque senão você vai danificar. E, finalmente, a alternativa E, substâncias com elevados valores de momento de polo seriam mais adequadas como lubrificantes dos preservativos.
Vamos entender o que está escrito aqui. Elevado momento de dipolo, não, deixa eu chamar a atenção para isso aqui. Elevados valores de momento de dipolo significa o seguinte: uma substância de alta polaridade. E quando você tem uma substância com alta polaridade, o que acontece? Ela não vai interagir com o látex. E se ela não vai interagir com o látex, não existe o risco de ruptura. Portanto, achei a resposta correta do problema, que é a alternativa E. Certo? Tranquilo, sem estresse. Finalmente, esse é o nosso último problema. Não poderia fazer esse grupo de exercícios sem ter essa questão. Muito bem. Os elementos químicos oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, todos do grupo 16 da tabela periódica, formam compostos com hidrogênio do grupo 1 da tabela periódica, com fórmulas químicas H2O, H2S, H2SE e H2TE, respectivamente. As temperaturas de ebulição dos compostos H2S, H2SE e H2TE variam na ordem mostrada na tabela. A água apresenta temperatura de ebulição muito mais alta que as demais. Essas observações podem ser explicadas respectivamente. Bom, então vamos lá. Eu tenho que justificar o aumento da temperatura de ebulição, em primeiro lugar, do H2S, o H2SE e o H2TE. Então, eu tenho que olhar, em primeiro lugar, esse pedaço aqui da minha figura, da minha tabela. Eu tenho que olhar isso aqui, inicialmente. Então, qual é uma informação importante que você precisa saber? Todas essas substâncias são hidretos do grupo 16. E esses hidretos do grupo 16 são moléculas que podem ser representadas assim. Uma bolinha, para ser o elemento central da molécula, ligada a outras duas bolinhas, da cor que você quiser, mas desde que seja com geometria angular. Muito bem. Todas elas são de geometria angular, todas elas são polares. Acontece que H2S, H2SI e H2TE são substâncias de massas molares crescentes. Então, nesse pedaço da tabela aqui, o que eu observo? Crescimento da massa molar. Então, o que eu observo? Quando eu tenho um grupo de substâncias com as mesmas forças intermoleculares, o que vai dizer se o ponto de ebulição é maior ou mais baixo são as massas molares. Então, a massa molar está aumentando 34, 81, 129,6 e o ponto de ebulição também aumenta, menos 50, menos 35, menos 20. Portanto, eu já tenho nítido aqui que a primeira parte da resposta do problema é aumento das massas molares. Bom, se isso é verdade, então não pode ser diminuição de massa molar, não pode ser na alternativa B diminuição de massa molar, não pode ser na alternativa D diminuição de massa molar. Essas são as alternativas D e E. Nas duas eu tenho aumento de massas molares, então eu não tenho como decidir apenas. Eu tenho que olhar agora o que acontece com a água. A água apresenta temperatura de ebulição muito mais alta que as demais. A água entre essas substâncias é a única capaz de formar ligações de hidrogênio, onde eu tenho o átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio numa molécula que tem geometria angular. Então aqui eu sou capaz de formar tranquilamente outra molécula de água e eu vou interagir as duas através de ligações de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, você já sabe, é uma interação intensa, tão intensa que faz com que o ponto de ebulição da água seja muito maior que os demais. Então, a resposta da segunda parte da minha pergunta é formação de ligações de hidrogênio.
Portanto, a alternativa D de dado está errada e sobra como correta para mim apenas a alternativa D. Certo? Então, isso encerra esse exercício, isso encerra a nossa aula com esses problemas. Espero ter ajudado nesse assunto. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato pelos canais de comunicação que você viu lá no começo do vídeo. Tá? Se você quiser anotar isso agora, no Instagram e no Twitter é profjhgb. E se você quiser, tem o canal Me Ajuda JH no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, chama, né, manda a dúvida e, dependendo da questão, eu coloco essa dúvida para você na forma de um vídeo lá no YouTube. Beleza? É isso aí, pessoas. Tudo de bom. Fiquem em paz. Até mais.